Você acreditaria se eu dissesse que uma única frase, dita por uma garotinha de apenas 7 anos, foi capaz de mudar completamente a minha vida e revelar um segredo tão cruel que até hoje me causa arrepios? Foi assim. Professora, dói muito. Meu pai que fez isso. Naquele instante, senti como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. E o que aconteceu depois, ninguém, absolutamente ninguém poderia ter previsto, porque a verdade que viria à tona não só envolvia um pai, mas também uma família inteira, mergulhada em um silêncio sombrio e mortal. Eu me chamo Elisa Andrade, tenho 28 anos e sou professora numa escola pública do interior de Minas Gerais. Achava que minha missão era apenas ensinar as crianças a ler e escrever, mas naquele dia descobri que ensinar é muito mais do que passar lição no quadro. É estar atenta a sinais quase invisíveis, a olhares que pedem socorro em silêncio, a gestos que revelam dores escondidas, e foi justamente isso que vi em Júlia. Uma menina que parecia carregar o peso do mundo em seus pequenos ombros. Era uma manhã abafada de abril. Enquanto as outras crianças corriam e riam, Júlia permanecia quieta, quase imóvel, como se tivesse medo até de respirar. Durante a chamada, levantou a mão devagar, sem nunca erguer o olhar. Nas horas seguintes, percebi que ela mal se mexia, e quando precisava se levantar, fazia isso com um cuidado exagerado, como se cada movimento fosse uma tortura. No recreio, quando todos foram para o pátio, ela ficou sozinha na sala, mexendo distraída em uma borracha gasta. Foi então que decidi me aproximar. Me abaixei ao lado dela e perguntei com a voz mais suave que consegui: "Tá tudo bem, Júlia?" E foi nesse instante que ela me olhou com os olhos marejados, cheios de medo, e deixou escapar as palavras que mudariam tudo. "Professora, dói muito. Meu pai que fez isso." Meu corpo inteiro congelou. Respirei fundo, mas por dentro, uma tempestade já se formava. Eu sabia que não podia ignorar. Sabia que a partir daquele momento, minha vida estaria ligada à dela, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Antes de eu continuar e te contar o que aconteceu quando chamei a polícia, deixa eu te pedir algo do fundo do coração. Se essa história já te tocou nos primeiros minutos, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aqui embaixo. Me conta, você já presenciou algo que parecia errado, mas não sabia se devia agir? Sua experiência pode ajudar muita gente. Eu não lembro de cada detalhe da minha respiração naquele instante, mas sei que tremia. Meu coração parecia querer sair pela boca, enquanto eu segurava o celular e discava o número da delegacia da cidade. Me apresentei rapidamente, expliquei que era professora e que havia uma criança em risco. Pedi urgência, implorei socorro. Do outro lado da linha, a policial me pediu calma, disse que mandaria uma viatura imediatamente para a escola e pediu que eu mantivesse a menina em segurança até a chegada deles. Foi a primeira vez que percebi o peso da palavra responsabilidade de um jeito tão brutal. Naquele momento, não era apenas uma professora. Eu era o único escudo entre uma criança e o terror que a esperava em casa. Enquanto aguardava, tentei conversar com Júlia. Segurei suas mãos pequenas, que estavam frias como se tivesse acabado de sair da chuva. Perguntei se ela queria me contar mais, mas ela balançava a cabeça negativamente. Com medo, só repetia, como um disco arranhado: "O papai vem de noite. Quando a mamãe dorme, a mamãe sabe, mas ela não faz nada." Essas palavras cortavam mais fundo do que qualquer lâmina. Pouco depois, a sirene quebrou o silêncio da manhã. A viatura parou em frente ao portão da escola e 2 policiais desceram apressados. Conduzi Júlia até a sala da direção, onde eles poderiam ouvir seu depoimento. A menina estava encolhida na cadeira, com os joelhos juntos ao peito, e mal conseguia olhar para aqueles homens fardados. A policial que atendia o caso se ajoelhou diante dela e, com uma voz delicada, pediu que contasse o que havia acontecido. E foi ali que tudo começou a tomar um rumo inesperado. Júlia, com um fio de voz, contou que era o pai quem lhe fazia mal, quem batia, quem machucava. A policial anotava cada palavra. Mas então, quando foi verificar os registros, algo surgiu que não fazia sentido. O pai de Júlia estava internado em estado grave há mais de 3 meses, após um acidente de trânsito que o deixara em coma. Eu não consegui reagir. Fiquei em choque, olhando para Júlia e tentando entender. Será que a menina estava inventando? Será que confundia alguém? Mas ela repetia com convicção: "É ele, professora. Ele vem de noite. Eu sei que é ele." A diretora da escola, que acompanhava tudo,
me lançou um olhar desconfiado e eu mesma comecei a duvidar do que havia ouvido. Mas bastava lembrar dos hematomas para entender que não havia invenção. As marcas estavam ali, visíveis, gritantes, provas de uma violência contínua. Se não era o pai, quem era então? A polícia decidiu conduzir Júlia para o conselho tutelar e iniciar um processo de investigação. Enquanto isso, eu ficava com a mente em turbilhão. Não consegui dar aula naquele dia. Passei o tempo todo sentada em silêncio, pensando naquelas palavras e tentando encontrar uma explicação lógica. Era impossível que o pai dela estivesse em casa, se estava em coma no hospital. E, ao mesmo tempo, era impossível que aquelas feridas tivessem surgido do nada. Naquela noite, deitada na minha cama, virei de um lado para o outro sem conseguir dormir. As palavras dela ecoavam como um fantasma. O papai vem de noite. Eu me perguntava se a mente de uma criança seria capaz de criar algo tão elaborado. Pensei também na possibilidade de outra pessoa da família ser o responsável. E Júlia, por medo, inventar que era o pai. Mas a convicção no olhar dela me atormentava. Não era o olhar de alguém que estava confusa. Era o olhar de alguém que vivia o medo todos os dias. Na manhã seguinte, corri para a escola mais cedo, ansiosa para saber notícias. Perguntei à direção se tinham informações novas e a resposta me deixou ainda mais inquieta. Júlia não voltaria para a escola naquele momento. O conselho tutelar havia solicitado sua retirada temporária e a manteria em abrigo até entender melhor a situação. Senti um aperto no peito, como se tivesse perdido uma parte de mim. Decidi então procurar por respostas por conta própria. Não queria me meter onde não era chamada, mas algo dentro de mim dizia que não podia simplesmente virar as costas. Resolvi ir até a casa de Júlia, um bairro simples na periferia da cidade. A casa era pequena, paredes descascadas e uma cortina velha na janela. Bati palmas no portão de ferro e depois de alguns segundos uma mulher apareceu. Era a mãe de Júlia. Ela parecia exausta, o rosto abatido, olheiras profundas. Perguntei se podia conversar um pouco e me apresentei como professora da menina. Ela hesitou, mas acabou me convidando a entrar. A sala era simples, mas havia algo estranho no ar, como se o ambiente estivesse carregado de silêncio e culpa. Tentei puxar conversa, falar sobre a menina, mas a mãe desviava o olhar, como se evitasse encarar qualquer verdade. Perguntei sobre o pai e ela respondeu rapidamente. Ele está no hospital, em coma. Não tem como ser ele. Disse isso com firmeza, mas as mãos tremiam. Era como se escondesse mais do que dizia. Foi nesse momento que ouvi passos pesados descendo a escada. Um rapaz alto, de aproximadamente 16 anos, surgiu no cômodo. Os olhos dele eram frios, calculistas, muito diferentes dos de uma criança daquela idade. Ele me cumprimentou de forma educada, mas havia algo no jeito dele que me causou um arrepio imediato. A mãe apresentou. Este é o André, irmão mais velho da Júlia. Ele sorriu, mas não havia calor no sorriso. Pelo contrário, parecia uma máscara ensaiada, como quem sabe muito bem como enganar adultos. Conversamos brevemente, mas percebi que a presença dele deixava a mãe ainda mais nervosa, como se o verdadeiro dono daquela casa fosse ele e não ela. Saí dali com o coração pesado. Não havia provas, apenas impressões. Mas dentro de mim crescia a sensação de que o mistério passava diretamente por aquele rapaz. E as palavras de Júlia martelavam na minha mente. É o papai. Mas e se, de alguma forma, ela chamasse o irmão por esse nome? E se fosse a mente infantil, tentando dar sentido a um terror que não sabia nomear? Voltei para casa com 1000 perguntas sem resposta. Aquela noite foi novamente de insônia. Eu sabia que estava entrando em um terreno perigoso, mas também sabia que não conseguiria descansar até descobrir a verdade. O destino daquela menina estava em jogo, e eu não suportaria a ideia de me calar diante disso. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e inquietação. A ausência de Júlia na sala de aula deixava um vazio que me pesava no peito. Eu olhava para a carteira vazia e lembrava de seus olhos aflitos, da voz trêmula pedindo socorro, e sentia como se tivesse falhado em protegê-la. O conselho tutelar dizia que estava em abrigo temporário e que em breve fariam novas entrevistas, mas não me davam detalhes. Eu sabia que havia algo muito maior escondido naquela casa e cada minuto sem respostas parecia um crime. Foi durante uma tarde chuvosa, quando eu arrumava os materiais da turma,
que encontrei um pequeno caderno no fundo da gaveta da carteira de Júlia. Era feito de folhas de papel dobradas e presas com grampos enferrujados. A capa era rabiscada com lápis de cor e trazia um título infantil, mas perturbador. Segredo da noite. Meu coração disparou. Abri o caderno com cuidado e o que encontrei me fez estremecer. Na primeira página, havia um desenho de uma casa cercada por sombras pretas. Dentro, uma figura pequena chorava. Ao lado, uma figura maior, sem rosto, aparecia pintada de vermelho. Abaixo do desenho, com letras tortas, Júlia escreveu: "Ele vem quando apaga a luz. Eu não posso gritar. Se gritar, a mamãe chora e diz que não posso." Folheei rapidamente. Havia mais desenhos, todos cheios de medo. Em uma página, Júlia escreveu: "Agora que a Ana sumiu, ele disse que é minha vez. Eu não quero desaparecer igual ela." Fiquei paralisada. Ana, quem era Ana? Uma amiga? Uma vizinha? Ou seria alguém da família? No dia seguinte, não consegui esperar. Fui direto até a diretoria e pedi para consultar os registros da escola sobre os irmãos de Júlia. Descobri então que ela tinha uma irmã mais velha chamada Ana Carolina, de 13 anos. O detalhe que me deixou arrepiada foi saber que Ana havia estudado naquela mesma escola até o ano anterior, quando de repente foi retirada da matrícula. A justificativa nos documentos era vaga: transferência para outra instituição por motivos familiares. Mas não havia registros do novo colégio. Tentei esconder meu nervosismo, mas por dentro um turbilhão me engolia. Não era coincidência. Júlia falava de uma Ana desaparecida e os documentos confirmavam que existia uma irmã cujo paradeiro era incerto. Corri para a sala dos arquivos e vasculhei relatórios antigos. Encontrei bilhetes de professores que relatavam mudanças de comportamento em Ana nos meses antes da saída da escola. Ela, que sempre foi uma aluna aplicada e falante, tornou-se retraída, faltava às aulas e evitava os colegas. Em uma das anotações, a professora de português escreveu: "Ana chegou hoje com marcas nos braços. Disse que caiu da escada, mas pareceu nervosa demais. Recomendei conversar com a mãe, mas ela não quis." Tudo aquilo formava um quebra-cabeça que me deixava cada vez mais aflita. As marcas em Júlia, as falas sobre o pai, o desaparecimento de Ana. Não podia ser coincidência. Havia algo monstruoso acontecendo naquela família. No fim da tarde, reuni coragem e liguei para a assistente social responsável pelo caso de Júlia. Expliquei que havia encontrado o caderno e que ele mencionava uma irmã desaparecida. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Por fim, a voz da assistente soou pesada: "Professora Elisa, a senhora não deveria ter acesso a isso. Esses documentos precisam ser encaminhados diretamente para a equipe de investigação. Mas, já que mencionou, posso confirmar que estamos verificando a situação de Ana Carolina. Até agora, a mãe alega que foi morar com parentes em outra cidade, mas ainda não conseguimos comprovar. E confesso que, pelas inconsistências, estamos cada vez mais preocupados." Minha respiração acelerou. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas já não conseguia parar. A imagem daquele rapaz, André, o irmão mais velho, não saía da minha cabeça. Seus olhos frios, seu jeito calculista, havia algo nele que me arrepiava, como se fosse capaz de coisas que ninguém imaginaria de um adolescente. E se Júlia confundia a figura do irmão com a do pai? E se na mente infantil ela desse o nome de pai ao verdadeiro agressor, porque era o homem mais próximo dentro de casa? Resolvi voltar àquela casa, mesmo sabendo que poderia ser imprudente. Cheguei em um sábado à tarde. A mãe abriu a porta com um olhar assustado, como se esperasse minha visita, mas ao mesmo tempo desejasse que eu fosse embora. Disse que não tinha tempo para conversar, que já havia explicado tudo para a polícia, mas insisti em perguntar sobre Ana. Perguntei quando ela voltaria, se havia um telefone para contato. A mãe gaguejou, desviou os olhos e respondeu: "Ana está bem, está na casa de parentes em outra cidade." Mas suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair a xícara que segurava. De repente, ouvi passos pesados no andar de cima. André desceu as escadas devagar, como quem observa primeiro para decidir o que falar. Sorriu novamente, aquele sorriso ensaiado, e me cumprimentou. Eu sabia que precisava manter a calma, mas minha mente gritava que aquele rapaz guardava o segredo mais terrível daquela família. Saí da casa com o coração em pedaços. Sabia que a verdade estava ali, escondida atrás das paredes silenciosas, e que Ana talvez nunca tivesse ido embora. As palavras de Júlia no caderno ecoavam na minha mente. Agora que a Ana sumiu, ele disse que é
minha vez. Naquela noite não consegui pregar os olhos. Fiquei pensando no que mais poderia estar escondido e, em meio à escuridão do meu quarto, uma certeza me consumia. Júlia estava em perigo. E talvez Ana já tivesse pago o preço por ter tentado resistir. Eu não podia permitir que a história se repetisse. Decidi que faria de tudo para chegar à verdade, ainda que isso me custasse caro. Porque, se há algo que aprendi, é que o silêncio pode ser tão mortal quanto a própria violência. Eu aprendi cedo que quando a verdade gosta de se esconder, ela costuma deixar migalhas no caminho para quem tiver coragem de seguir. E naquele domingo de céu pesado, eu estava disposta a acatar cada pedacinho que me levasse ao coração daquele segredo. Comecei pelo óbvio. Algo que deveria ter feito antes por puro cuidado de método. Fui ao hospital municipal confirmar com os próprios olhos a situação do pai de Júlia. O corredor de clínica geral tinha cheiro de éter e poeira antiga e as paredes descascadas contavam uma história de abandono que eu preferia não ouvir. Pedi informações na recepção, mostrei meu documento. Expliquei que era professora e que precisava confirmar um dado importante para proteger uma criança. A atendente procurou no sistema, chamou a enfermeira da UTI e alguns minutos depois eu estava diante de um vidro frio, olhando um homem pálido, afundado em máquinas e respirações emprestadas. Era ele, confirmado pelo prontuário. 3 meses em coma, traqueostomia, sem previsão de melhora. A enfermeira explicou de maneira objetiva como quem está acostumada com a dor dos outros. Eu agradeci, mas por dentro ardia. Saí dali com 2 certezas que me rasgavam por dentro. A primeira, Júlia falava a verdade sobre as agressões. A segunda, o agressor não era aquele corpo imóvel. E se não era o pai, restava olhar para quem tinha acesso, tempo e silêncio garantido. A sombra da casa se estreitava em torno de uma única figura. Antes de voltar para casa, decidi passar pela rua de Júlia a uma distância segura, sem me aproximar do portão. Queria observar o movimento, entender os horários, ver quem entrava e saía. Fiquei parada dentro do carro, alguns metros adiante, com o vidro semi-abaixado. Vizinho que varre calçada vê mais do que muita câmera, meu avô dizia. Não demorou e vi a mãe saindo com 2 sacolas de mercado e um olhar perdido. Vi também André, o irmão, entrando e saindo 2 vezes, na primeira com as mãos vazias, na segunda carregando uma caixa plástica que parecia pesada. Ele olhou para a rua de um jeito que me gelou, como quem mede distâncias e reconhece rostos mesmo quando não os vê. No fundo da garagem vi algo que só depois faria sentido, uma porta lateral, estreita, pintada de cinza, com um cadeado grande. Naquele momento, passou despercebida como tudo o que é importante e finge não ser. No dia seguinte, segunda-feira, senti falta de Júlia como se faltasse ar. Fui à escola, dei aula como pude, mas meu pensamento ficava rodando como catavento sem vento. No intervalo, resolvi procurar pistas nos pertences deixados por ela. Em uma sacola esquecida no armário, encontrei um estojo simples, uma tiara quebrada e um chaveiro de coração de acrílico com glitter que já quase não brilhava. Atrás do chaveiro, preso com fita, havia um papel pequenino, dobrado tantas vezes que parecia ter medo de ser lido. Abri com cuidado e encarei uma frase curta, escrita com letra tremida. Se eu sumir, procure atrás da parede. Fiquei sem fôlego por alguns segundos. Parecia uma mensagem antiga, talvez escrita por Ana e passada para a irmã. Ou seria de Júlia, tentando deixar um recado para alguém do futuro. Atrás da parede de onde a casa tinha tantas paredes, o porão, a garagem, o quarto, uma escola velha. O mundo inteiro poderia ser uma parede. Procurei a assistente social novamente e contei o que havia achado, descrevendo cada detalhe. Ela me ouviu em silêncio e perguntou se eu seria capaz de registrar tudo por escrito, com data e local, para anexar a investigação. Eu disse que sim, claro. Ela agradeceu, disse que estava tentando uma autorização judicial para vistoriar a residência e que meu relato ajudaria a acelerar o processo. Meu coração bateu mais forte. Era como se estivéssemos finalmente empurrando uma porta pesada que se recusava de abrir, e eu podia ouvir a madeira rangendo. A semana seguiu em ritmo de chuva miúda, e eu me agarrei a qualquer pista que pudesse se revelar útil. Fui até a antiga escola de música do bairro, porque lembrava de ter lido que Ana participara de um coral infantil. A coordenadora, uma senhora de cabelo branco armado,
e óculos presos por corrente, me recebeu com um sorriso cansado. Contei que eu buscava informações sobre uma ex-aluna, Ana Carolina, que havia se afastado. A senhora puxou uma pasta com certificados antigos e fotografias amareladas. Em uma delas, as crianças sorriam com bocas abertas como notas musicais. Ali estava Ana, pequena, olhos vivos, um colarzinho simples com um pingente de estrela. A coordenadora suspirou e disse que a menina havia parado de aparecer de um dia para o outro. Disse também que nas semanas anteriores a menina parecia assustada, cometia erros que não costumava cometer e que uma vez chegou com o braço coberto, mesmo no calor, dizendo que tinha exagerado na brincadeira com o irmão. Na hora, a coordenadora me perguntou se estava tudo bem com a família. A mãe de Ana respondeu que era fase, que a menina ficara sentimental, que iria descansar na casa de parentes e nunca mais voltou. Eu anotei tudo, agradeci e saí com a fotografia velha escondida dentro da pasta, como se fosse uma prova de existência. Porque quando a violência engole alguém, a primeira coisa que tenta apagar é a memória do rosto. Era quase noite quando recebi uma mensagem de número desconhecido. A sensação no estômago foi de queda livre. A mensagem dizia apenas: não volte naquela casa sozinha. Depois de alguns minutos que pareceram horas, veio outra. Ele te viu no domingo. Eu não sabia se era alguém tentando me assustar ou se era um aviso sincero de quem queria me salvar. Perguntei quem era, onde estava, como sabia. O celular ficou mudo como porta batida sem vento. Deitei com a luz acesa e uma pergunta crescendo como mato. Quem mais sabia? Quem mais tinha medo? E o que exatamente André tinha visto? No dia seguinte, a assistente social me ligou cedo. A autorização para vistoriar a casa estava a caminho e a polícia faria a diligência em breve, tentando evitar alarde. Pedi para acompanhar, sabendo que essa ideia não seria bem-vinda. Ela, com voz firme, disse que não era indicado, que poderia me expor, que eu já tinha feito mais do que o esperado. Eu respirei fundo e concordei, mas dentro de mim, uma parte teimosa repetia que eu precisava estar por perto, mesmo que de longe, como quem guarda a infância de alguém em vigília. No meio da tarde, a diretora me chamou. Sobre a mesa dela havia uma caixa de papelão. Disseram que encontraram na sala de artes, perdida entre materiais antigos. Eu abri e vi cartolinas, pincéis secos, um potinho de cola endurecida e, no fundo, um caderno maior, com capa plástica azul. Não tinha nome, mas as primeiras páginas me fizeram gelar. A caligrafia era de Ana. Reconheci pelo desenho das letras, pelo jeito de puxar o R para baixo, pela estrela que ela desenhava no ponto do I quando estava feliz. Era um diário de atividades de arte, mas entre recortes e colagens havia pequenas confissões bordadas em palavras tímidas. Em uma delas, Ana escreveu que tinha medo de dormir, que o barulho da porta à noite a fazia encolher, que às vezes se escondia dentro do guarda-roupa para tentar esquecer o que vinha depois. Em outra, escreveu que colecionava pedrinhas lisas do quintal e que, quando tinha medo, contava as pedrinhas para lembrar que ainda existia e que ninguém ainda tinha conseguido apagar sua luz. Eu fechei o caderno com a mão trêmula. Senti os olhos queimarem e prometi para mim mesma que aquela luz não seria esquecida. Algumas horas depois, outra ligação. A autorização judicial fora assinada. A polícia faria a vistoria no fim da tarde. Não pediram minha presença, mas eu sabia onde estaria. Fui até a rua de Júlia, parei alguns quarteirões antes, caminhei devagar, fingindo ser mais uma pessoa a voltar do mercado, sacola vazia na mão, só para completar o disfarce. O céu estava de um cinza grosso e o vento levantava poeira com gosto de ferro. Quando a viatura parou discretamente na esquina, meu coração acelerou, mas mantive distância. Vi 2 policiais conversarem baixinho com a mãe de Júlia no portão. Ela pareceu resistir por um segundo, mas diante do papel assinado, abriu a passagem. Eles entraram. Eu fiquei do lado de fora, tentando ler o movimento pelos sons. Depois de alguns minutos, ouvi passos pesados nos corredores. Um dos policiais abriu a janela da sala e fez sinal para alguém lá dentro. Pensei no cadeado da porta lateral que eu tinha visto no domingo. Logo em seguida, vi um terceiro policial surgindo com uma maleta. O vento trouxe um rumor de vozes que eu não consegui decifrar. Algo como "está trancado", depois algo como "precisamos da chave". Tentei manter a respiração sob controle, mas o ar parecia rugoso. A mãe saiu ao quintal com os policiais e apontou para a porta cinzenta. Eu pude vê-la dessa vez com clareza. O cadeado espesso,
as marcas de ferrugem, o resquício de tinta recente ao redor da fechadura, como se alguém tivesse pintado às pressas para esconder o desgaste. O policial pediu a chave. A mãe disse que não tinha. O policial olhou para ela como quem pede que o coração pare de enganar. A mãe apontou então para a janela do quarto do fundo. André apareceu no batente com uma expressão neutra demais para a idade. Falaram alguma coisa que eu não ouvi. Ele sumiu por um instante e voltou com um molho de chaves. Os policiais se entreolharam, pegaram 2 chaves, testaram na fechadura. A primeira não entrou, a segunda girou sem esforço, como se vivesse esperando por aquele instante. O cadeado abriu com um clique que me pareceu mais alto do que a sirene da própria cidade. A porta recuou alguns centímetros, revelando um corredor estreito que descia. Eu senti o estômago revirar. Um dos policiais acendeu a lanterna e fez o primeiro passo na escada. O segundo o seguiu. A mãe ficou imóvel, olhos no vazio, mãos juntas como quem raiva e reza ao mesmo tempo. André desapareceu da janela. Do interior escuro veio um cheiro pesado, mistura de mofo antigo e algo que eu preferi não nomear. O policial anunciou que fariam uma busca por itens de risco, qualquer sinal de material ilícito ou perigoso. O silêncio que se seguiu parecia um quarto fechado depois do último visitante. Enquanto esperava, percebi que o vizinho do lado, um senhor magro de boné desbotado, se aproximou fingindo varrer a calçada. Ele olhou para mim e depois para o portão aberto. Sussurrou quase sem mexer os lábios que, algumas noites, ouvia pancadas baixas vindas de dentro. Disse também que uma vez ouviu choro abafado, mas que pensou ser televisão alta. A vergonha do senhor me cortou como faca. Quando a gente acha que choro de criança é som de novela, a cidade toda falhou. Os minutos seguintes foram lentos e densos como lama. Eu ficava procurando sinais no ar, qualquer pista do que acontecia lá embaixo, até que ouvi um chamado curto, firme, daqueles que não deixam dúvida. Achei alguma coisa. Logo depois, um dos policiais subiu, pediu uma sacola maior, luvas extras e desceu de novo. A mãe sentou na soleira, o corpo curvo como se carregasse um peso que não cabia nos ossos. Eu quis me aproximar, perguntar se ela precisava de água, de companhia, de coragem. Fiquei onde estava, entendendo que, às vezes, a única forma de ajudar é não atrapalhar quem finalmente está abrindo a porta certa. Mais alguns minutos. Outra voz, agora mais grave, chamando por luz melhor e fotografias. Os vizinhos começaram a juntar à distância, como sombras curiosas que se multiplicam quando o céu escurece. Eu estava ali, invisível e presente, com o coração apertado, e as lembranças de Júlia e Ana dançando na minha cabeça como lamparinas que se recusam a apagar. Então, do interior da escada, ouvi um barulho que me gelou. Não era vidro, não era madeira, não era nada que eu reconhecesse. Foi um chamado breve, uma espécie de batida suave. E então silêncio. Talvez fosse apenas uma ferramenta, uma caixa de metal, um objeto qualquer. Ou talvez não. O policial que estava mais próximo da porta subiu só metade dos degraus, olhou rápido para o quintal como quem busca ar e voltou. Eu fechei os olhos por um segundo, respirei e prometi para a Ana, para a Júlia, para todas as meninas que aprendem cedo demais a engolir gritos, que eu ficaria até o final, fosse lá qual fosse. Quando o relógio do celular marcou o fim da tarde, o céu finalmente despencou em chuva. As primeiras gotas arrefeceram a poeira do chão e o quintal ganhou cheiro de terra batida. Os policiais subiram com 2 caixas lacradas. Entregaram a uma equipe que chegou em um carro descaracterizado. Fizeram registros, tiraram fotos, voltaram a descer. A mãe chorava baixo, sem som, como uma torneira vazando atrás da parede. Eu queria atravessar o portão e dizer que eu sabia que o medo paralisa, mas que a verdade, quando chega, não pergunta se a gente está pronta. Ela chega e muda tudo de lugar. E era isso que estava acontecendo naquele exato instante. Eu não posso revelar ainda o que foi encontrado naquele porão, porque a investigação seguiria por horas e dias, e porque parte do que eu vi naquele final de tarde, eu vou contar com cuidado no próximo bloco, do jeito que merece. O que posso dizer é que, pela primeira vez, senti que as migalhas que eu vinha catando se alinhavam em um trilho claro. O recado no papel, o cadeado, a caixa plástica, a mensagem anônima, a ausência de Ana, o olhar de André. Tudo se alinhava como notas de uma canção triste que, finalmente,
encontrava sua melodia. Eu estava exausta, encharcada de chuva e medo, mas sentia uma força nova crescer dentro de mim. Era a certeza de que a verdade, por pior que fosse, estava perto demais para ser negada. Antes de encerrar este bloco, eu quero falar com você que chegou até aqui, porque eu sei que não é fácil ouvir esse tipo de história. Obrigada por ficar comigo, por suportar a tensão, por se importar com o que muitas vezes é varrido para baixo do tapete. Se essa história mexeu com você, eu te convido a se inscrever, não por número, mas porque aqui a gente transforma dor em escuta e medo em cuidado. Deixe seu comentário contando como você se sente ouvindo essa narrativa e, se quiser, compartilhe uma lembrança, uma experiência ou um tema que você gostaria que a gente tratasse. Este espaço é feito por pessoas reais, com cicatrizes reais. E sua participação pode ser o abraço que alguém precisa ler hoje. Quer que eu siga para o bloco 5 e conte, com detalhes, o que a polícia encontrou atrás daquela porta cinzenta e como isso mudou o destino de Júlia para sempre? O barulho da chuva naquela noite ainda ecoa na minha memória como um fundo musical sombrio, quase como se o próprio céu quisesse lavar a sujeira que estava prestes a ser revelada. Eu fiquei parada, imóvel, debaixo de uma marquise estreita, observando o movimento da polícia dentro da casa da família de Júlia. Sabia que não deveria estar ali, que corria risco em me expor, mas ao mesmo tempo, algo me impedia de ir embora. Havia dentro de mim uma voz firme, dizendo que se eu fechasse os olhos naquele momento, talvez o destino de Júlia fosse o mesmo de Ana, e eu nunca me perdoaria. Os policiais entravam e saíam em silêncio, carregando sacolas pretas e caixas lacradas. Os vizinhos se aglomeravam discretamente, uns fingindo varrer a calçada, outros segurando sombrinhas e comentando em voz baixa, como se não quisessem atrair atenção. Mas havia medo no ar, um medo que parecia engolir a rua inteira. O portão da casa se tornou uma fronteira invisível entre quem sabia demais e quem preferia continuar na ignorância. Um dos policiais subiu as escadas da garagem e cochichou com o colega que estava na porta. Eu não ouvi as palavras, mas vi a expressão mudar. Não era surpresa comum, era assombro, algo que parecia maior do que eles imaginavam encontrar. O segundo policial fez sinal para um carro descaracterizado que se aproximou e estacionou a poucos metros. Dali, desceram 2 homens de colete e luvas. O jeito como carregavam suas maletas mostrava que estavam acostumados com investigações pesadas. Era a equipe técnica, pronta para transformar silêncio em provas. O tempo parecia se arrastar enquanto eu esperava. Por um momento pensei em ir embora, mas minhas pernas não respondiam. Eu precisava saber, precisava estar ali, nem que fosse como sombra. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ouvi o som metálico de algo sendo arrastado escada acima. Logo, 2 policiais surgiram trazendo uma caixa de madeira coberta por lona plástica. Os vizinhos se entreolharam e uma senhora tapou a boca com a mão como se tentasse conter um grito. A mãe de Júlia, sentada na soleira da porta, começou a chorar alto, como se aquele objeto carregasse toda a culpa que ela tentara esconder por anos. Era um choro de desespero e, ao mesmo tempo, de alívio. Talvez, finalmente, ela não precisasse mais sustentar o silêncio que a devorava. Pouco depois, um dos técnicos saiu com um objeto pequeno dentro de um saco transparente. Mesmo à distância, reconheci o que era. Um pingente de estrela, igual ao que eu havia visto na fotografia de Ana no coral infantil. Meu estômago revirou. Não havia mais dúvidas. Ana nunca tinha ido embora para a casa de parentes. Ana estava ali, dentro daquela casa, ou pelo menos parte dela. A chuva engrossava e cada gota que caía parecia carregar mais peso do que suportava. Eu quis correr até a mãe, sacudi-la, perguntar por que nunca protegeu as filhas, mas ao mesmo tempo, a imagem dela encolhida no chão, tremendo, me paralisava. Ela não era apenas cúmplice, era também vítima de um terror que a esmagara até a submissão completa. O medo a havia transformado em pedra, incapaz de agir, e naquele instante, por mais que meu coração quisesse odiá-la, vi nela um retrato cruel da covardia que o medo impõe. De repente, a figura de André surgiu na varanda. Ele não estava algemado, não gritava, não reagia, apenas observava, como quem assiste a um espetáculo montado para os outros. Seu rosto permanecia impassível, os olhos fixos na movimentação da polícia. Quando cruzou o olhar com a mãe, sorriu de leve, um sorriso gelado,
e balançou a cabeça como quem diz que já esperava por aquilo. Foi o tipo de expressão que não se esquece. Não era arrependimento nem susto, era soberba. Ele parecia se orgulhar daquilo tudo. Nesse momento, a equipe policial anunciou que continuaria a vistoria até o amanhecer. A ordem era manter o local isolado. Ninguém entrava, ninguém saía. Eu percebi que não conseguiria obter mais informações ali e, com a alma pesando toneladas, voltei para casa. Caminhei na chuva, como quem atravessa um cemitério invisível, com os rostos de Júlia e Ana me acompanhando em cada esquina. Não dormi naquela noite. Ficava deitada olhando para o teto, ouvindo o vento bater nas janelas e sentindo que algo dentro de mim se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. A imagem do pingente de estrela não saía da minha mente. Eu pensava em Ana, naquela menina que buscava nas pedras do quintal uma forma de resistir ao medo, e agora talvez repousasse em silêncio atrás de uma parede fria. Na manhã seguinte, liguei para a assistente social. A voz dela estava mais grave do que nunca. Confirmou que haviam encontrado objetos pessoais de Ana no porão, incluindo roupas e cadernos. Disse que a investigação estava sob sigilo, mas que os indícios apontavam para um crime de longa data. Perguntei sobre André, e ela respondeu com cautela. Estava sendo interrogado, mas ainda não havia conclusão. Havia resistência, contradições e principalmente a sensação de que ele não sentia medo algum. Pelo contrário, parecia gostar de confundir os policiais. Passei o dia dando aulas como uma sombra. As crianças riam, pediam ajuda com as tarefas, mas minha mente estava em outro lugar. Quando olhava para os alunos, via Júlia sentada ali, frágil, tentando esconder os roxos do corpo. Eu sentia vontade de chorar no meio da sala, mas me segurava, porque sabia que aquelas crianças precisavam de mim inteira. No fim da tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Júlia. A assistente social havia permitido que ela falasse comigo. A voz dela era baixinha, tímida, mas havia algo de alívio misturado. Ela disse que estava em um abrigo, que tinha medo de fechar os olhos, mas que se lembrava do meu abraço, e isso a fazia sentir-se segura. Pediu que eu não a esquecesse. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Prometi que nunca esqueceria, que estaria sempre por perto, mesmo que não pudesse vê-la todos os dias. Naquela noite, percebi que o caminho ainda era longo. A verdade estava começando a vir à tona, mas o peso da escuridão não desapareceria de uma hora para outra. Havia investigações a serem feitas, provas a serem confirmadas, julgamentos a serem realizados, mas no fundo, eu sabia que o mais difícil não seria para a polícia ou para a justiça. O mais difícil seria para Júlia, que carregava cicatrizes que nenhuma sentença poderia apagar. Ainda assim, dentro de mim nasceu uma chama, a mesma chama que eu via nos olhos dela quando encontrou coragem para falar. Era uma chama de resistência, de esperança, a certeza de que, por mais escuro que seja o porão, sempre haverá uma voz capaz de romper o silêncio. E essa chama, eu decidi, jamais deixaria apagar. Na manhã seguinte, ao dia da vistoria, acordei com a sensação de que tinha passado a noite inteira correndo e ainda assim continuava no mesmo lugar. O corpo doía como se eu tivesse carregado peso nos braços, mas o que estava pesado era o pensamento. Fui para a escola cedo, tentei preparar a sala, separei as atividades do dia, organizei cadernos e lápis em fileiras alinhadas, como se a ordem do mundo pudesse brotar de uma mesa de madeira e de uma caixa de giz colorido. As crianças começaram a chegar com a alegria habitual, e eu fiz o possível para que aquela rotina não sofresse o abalo que meu coração sofria. Dei aula como se estivesse mergulhada em uma água morna que abafa os sons. Eu sorria, mas por dentro repassava, passo a passo, o que sabia, o que supunha, o que faltava provar. No intervalo, a assistente social me ligou. Pediu que eu fosse até a delegacia para prestar um depoimento formal, que era importante registrar o que eu encontrara na escola. O caderno de Júlia com o título Segredo da Noite, a frase no papel preso ao chaveiro, as lembranças sobre a irmã Ana, a visita à casa e a impressão de que o porão era o centro do segredo. Prometi chegar o quanto antes e pedi à coordenadora que assumisse minha turma por algumas horas. A coordenadora assentiu com um olhar carregado de gravidade, como quem entende que há misérias que não cabem em boletins e reuniões de pais. A delegacia da cidade fica em um prédio antigo, com uma escadaria curta e um hall de piso claro,
que reflete a luz de um jeito frio. Sentei em uma cadeira de plástico e esperei que me chamassem. Quando entrei na sala do investigador, percebi que sobre a mesa havia fotografias impressas do porão e uma caixa translúcida com objetos recolhidos. Reconheci o pingente de estrela. O investigador me cumprimentou com sobriedade e pediu que eu contasse tudo desde o primeiro dia, sem saltos, sem pressa. Falei do dia da descoberta dos hematomas, da frase de Júlia, do telefonema para a polícia, da visita à casa, do olhar de André, da mãe encolhida em si mesma. Falei do recado no chaveiro, das anotações de Ana no caderno de artes, da minha ida ao hospital para confirmar o coma do pai. Ele ouviu atentamente, anotando partes e sublinhando outras. Em determinado momento me perguntou se eu já tinha ouvido Júlia se referir ao irmão como algo diferente de irmão. Neguei, mas acrescentei que no caderno ela escrevia sobre uma presença noturna que ela chamava de ele e que na boca dela o ele soava mais como uma sombra do que como uma pessoa. O investigador me fitou por um segundo a mais e disse que na infância, quando o medo é grande demais, a linguagem se dobra para caber. Ao final do depoimento, ele me disse que a vistoria tinha levantado material relevante. Havia sinais de obra recente no porão, uma parede com massa corrida em tonalidade levemente diferente, marcas de alavanca no rodapé, como se algo tivesse sido deslocado há pouco tempo. Encontraram também roupas femininas pequenas envelopadas em sacos plásticos, além de cadernos, uma caixa de pedrinhas lisas e o pingente. Perguntei, com a voz que me saiu mais fraca do que eu esperava, se tinham encontrado Ana. O investigador respirou fundo e disse que qualquer conclusão exigia calma, cruzamento pericial e respeito às famílias, mas que a polícia trabalhava com a possibilidade de um crime grave envolvendo essa menina. Agradeci a honestidade e permaneci alguns segundos calada, como quem tenta acomodar dentro do peito notícias que não cabem. Quando estava prestes a sair, vi a mãe de Júlia sentada no corredor, os braços cruzados sobre o colo, o olhar perdido em um ponto sem parede. Pensei em me aproximar, mas fui chamada por uma escrivã para assinar o depoimento. Quando terminei, a mãe ainda estava ali, sozinha, parecendo menor do que qualquer banco. Fui até ela e perguntei com cuidado se precisava de algo. Um copo de água, alguém para ligar? Ela me olhou como quem reconhece um rosto no meio de uma tempestade e começou a chorar baixinho. Pediu desculpas por entre soluços, disse que não era uma mamãe, que não nasceu para o silêncio, que o medo a fez amargar. Eu segurei suas mãos frias e disse que ninguém nasce para o silêncio, que o silêncio é uma prisão que outros ergueram ao redor dela, mas que ainda assim havia escolhas. Ela me disse que queria contar, mas que contar exigia coragem que às vezes não tinha ao acordar. Eu pedi que, por Júlia e por Ana, tentasse encontrar esse resto de força, por menor que fosse. Ela assentiu com a cabeça e a escrivã a chamou para a sala de depoimentos. Fiquei de pé, encostada na parede, sabendo que talvez naquele instante alguma porta invisível se abrisse por dentro. Saí da delegacia e fui direto para casa. O sol de meio-dia marinava o asfalto e a cidade me pareceu mais pesada do que nunca. Deitei no sofá, sem forças. Fechei os olhos e pela primeira vez em dias cochilei. Tive um sonho curto, mas de uma nitidez que me assombrou. Eu estava no quintal da casa de Júlia e as pedrinhas de Ana formavam um desenho no chão. Pareciam pequenas estrelas, como se ela tivesse tentado escrever no mundo um mapa que ninguém leu. Quando acordei, um novo recado no celular me aguardava, de número desconhecido. A mensagem dizia apenas que ele fazia o cheiro do pai. Fiquei olhando para aquelas palavras, tentando entender. À tarde, ao reler, a frase mudou de lugar dentro de mim. Ele fazia o cheiro do pai. Não era sobre presença, era sobre encenação. A ideia me fez gelar. No dia seguinte, recebi outra ligação da assistente social. Júlia estava disposta a conversas assistidas, com um profissional especializado, e ao final expressou vontade de me ver por alguns minutos em uma sala com acompanhamento. Fui imediatamente. O abrigo era simples, limpo, murado de cuidado e protocolos. Quando Júlia entrou na sala, seu rosto se iluminou por um instante e depois recobrou a timidez de sempre. Sentei a seu lado, mantendo a distância que a psicóloga sugeriu, e falei que estava tudo bem, que ela estava segura, que a verdade não poderia mais ser empurrada para baixo da casa. Ela respirou fundo e disse que naquela noite
O barulho voltou à sua cabeça, como se portas antigas abrissem. Contei que a polícia estava trabalhando, que ninguém deixaria acontecer novamente. Júlia então me olhou como quem pede autorização para ser criança e perguntou se podia me contar um segredo sem que eu brigasse. Eu disse que sim, que ela podia falar tudo. Ela disse que às vezes o irmão passava perfume de homem para entrar no quarto, o mesmo perfume que o pai usava, que ele pegou uma camisa do pai quando ele ficou no hospital e vestia para fazer o cheiro. Disse que o quarto escurecia e que ele sussurrava uma coisa que queimou minha alma de raiva. Dizia que agora o homem da casa era ele, que ela devia fazer o que o homem da casa manda, que se quisesse podia chamá-lo de pai, porque ele era quem mandava ali. Júlia disse que, nas primeiras vezes, confundiu, que achou que era o pai chegando do hospital escondido, porque o cheiro era o mesmo. Depois percebeu pelo peso dos passos e pelo jeito de falar que era o irmão. E que quando ela tentou contar para a mãe chorou e pediu silêncio, dizendo que era melhor fingir que não via do que arriscar tudo. Eu senti o chão vacilar. A frase no meu celular fazia sentido. Ele fazia o cheiro do pai. A perversidade daquela encenação era o ponto cego do meu entendimento. A psicóloga agradeceu a Júlia, encerrou a conversa com cuidado e me pediu que aguardasse na sala ao lado. Alguns minutos depois, ela me disse que o relato seria encaminhado imediatamente à equipe de investigação, que também já coleta relatos antigos sobre Ana. Eu perguntei por Ana com o cuidado que a dor alheia exige. A psicóloga colocou a mão sobre a mesa e disse que Júlia conta de Ana com uma saudade grande, como as pessoas falam de quem as ensinou a amarrar o cadarço e a guardar pedrinhas do quintal. Disse também que Júlia às vezes tem sonhos em que Ana a chama para ficar acordada, como se luzes piscassem em um corredor escuro. Saí do abrigo com o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. Leve porque uma parte crucial da verdade havia sido dita pela voz que mais importava. Pesado porque o que foi dito era uma ferida que ainda sangrava. Voltei para a escola e tentei me perder na rotina de corrigir cadernos, orientar tarefas, acalmar brigas pequenas que no universo das crianças parecem guerras. O fim da tarde trouxe uma brisa mais fresca e por alguns minutos eu quase esqueci que o mundo ruía a poucos bairros dali. À noite, o investigador me ligou. Disse que as análises preliminares do porão sugeriam manipulação recente das paredes. Havia uma parte oca atrás de um revestimento improvisado, onde objetos foram escondidos. Perguntei sobre o que mais tinham achado e ele me disse que, além de pertences pessoais, havia ferramentas, panos, frascos de perfume masculino e uma camisa de adulto com manchas antigas e um recorte improvisado na barra. Eu segurei o telefone mais forte. O investigador então perguntou se eu saberia explicar por que haveria perfume e camisa de homem no porão, se o pai estava fora de casa há meses. Eu expliquei, com a voz falhando, o que Júlia relatara naquele mesmo dia. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo. Ele agradeceu a informação e disse que isso reforçava uma hipótese criminal importante, não apenas de abuso, mas de premeditação e controle psicológico. Horas depois, a televisão da sala estava ligada sem que eu prestasse atenção. Eu andava pela casa como quem tenta gastar a angústia nos passos. Recebi outra mensagem do número desconhecido. Hoje ele vai dizer que não lembra, que tudo é invenção. Ele é bom de palavras. Não se deixe confundir. Eu perguntei quem era a pessoa por trás daquelas mensagens e implorei que me dissesse ao menos se estava segura. Nenhuma resposta. Fiquei com a sensação de que alguém muito próximo de tudo observava de um ponto em que eu não alcançava. Alguém que viu mais do que eu e carregava um medo próprio. No dia seguinte, chamaram meu nome na delegacia de novo. Queriam que eu reconhecesse alguns objetos recolhidos para confirmar ligações com a escola. Cheguei, assinei o termo de sigilo e toquei, com luvas, os cadernos com colagens e a caixa de pedrinhas. Eram as pedrinhas de Ana, lisas, pequenas, algumas com traços de tinta, como se ela tivesse desenhado constelações nas superfícies. Eu disse que na escola ela falava das pedrinhas como um jeito de lembrar que era de verdade, que sua história tinha peso e textura. O investigador anotou cada palavra e perguntou se eu lembrava de algum detalhe em aula que pudesse indicar medo concreto. Contei de uma vez em que Ana escreveu um poema curto sobre uma porta que abria sem que ninguém tivesse virado a chave. Contei que, na época, li como metáfora
e hoje entendo como testemunho. No fim da manhã, uma reviravolta começou a se desenhar. A mãe de Júlia, depois de horas na sala de depoimento, pediu para falar com a promotoria. Queria formalizar um acordo de colaboração. Disse que precisava contar o que sabia e o que suportou, que queria entregar as chaves de tudo que guardou por covardia e por terror. O investigador me disse que, em seu relato inicial, a mãe falava de um acidente estranho com o pai, dias antes do coma, de um carro que inexplicavelmente perdeu o freio numa descida. Falava também de André, que começou a mandar na casa muito cedo, de um temperamento que não combinava com a idade, de crueldades pequenas com bichos e mentiras grandes com adultos. Falava do dia em que Ana tentou reagir e a casa inteira pareceu encolher em volta dela. Eu ouvi em silêncio, sentindo que cada frase dela somava uma peça ao mosaico que eu vinha montando no escuro. Voltei para a minha escola no meio da tarde, porque a vida não para quando a nossa para. Os alunos me esperavam para uma apresentação de leitura e por uma hora eu respirei o ar da infância não ferida. Depois que a campainha tocou e o pátio se esvaziou, fiquei sozinha na sala, olhando para o quadro cheio de palavras. Apaguei devagar, uma por uma, como quem guarda um ritual. Ao fechar a porta, senti que a história que eu vivia me transformava em alguém que eu ainda não conhecia, alguém que não se contenta em ver de longe, alguém que se compromete com o fim, seja ele qual for. Naquela noite, sonhei de novo com as pedrinhas de Ana, mas dessa vez havia música, um som de piano simples, repetitivo, como se dois dedos teimassem na mesma nota, lembrando ao mundo que alguém esteve ali e deixou sinais. Acordei com os olhos úmidos e a convicção serena de que a verdade completa estava prestes a emergir. As peças estavam no lugar: o cheiro, a camisa, o porão, a encenação, o silêncio, a mensagem anônima, o olhar frio. O que faltava agora era a última palavra de quem nunca olhou para baixo quando falava. E eu sabia que, quando ela viesse, cortaria o ar como lâmina. O silêncio que se instalou nos dias seguintes foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Era como se a cidade inteira tivesse parado para esperar o próximo movimento da polícia, como se cada vizinho, cada funcionário da escola, cada parente distante soubesse que uma revelação maior estava prestes a vir à tona. Eu, por minha vez, tentava manter uma rotina normal diante das crianças, mas por dentro carregava o peso de alguém que vive em vigília constante. Acordava de madrugada com a sensação de que estava sendo observada, mesmo dentro da minha própria casa. Na delegacia, os investigadores trabalhavam sem descanso. Chamaram psicólogos, reforçaram as entrevistas com Júlia e colheram novas informações da mãe, que aos poucos começou a abrir a boca depois de anos de silêncio sufocante. O que ela contou não era apenas uma confissão, era também um pedido de socorro tardio, como se finalmente tivesse permitido a si mesma ser mãe outra vez. Ela descreveu os momentos em que via Ana chorando, implorando para que ela não deixasse André se aproximar, e mesmo assim permanecia imóvel, presa a um medo que parecia maior do que o próprio amor. Em um desses dias, fui chamada novamente à delegacia para um novo depoimento. Quando cheguei, percebi um movimento diferente. André estava lá, sentado em uma sala de vidro, acompanhado de 2 advogados. Usava roupas simples, mas sua postura era altiva, quase desafiadora. Seus olhos, mesmo jovens, carregavam uma frieza que me fez estremecer. Ele parecia ter plena consciência de que todos o observavam e gostava disso. Os investigadores me pediram que esperasse em outra sala, mas antes que eu saísse do corredor, André desviou o olhar e fixou em mim. Um sorriso curto, quase imperceptível, desenhou-se em seus lábios, como quem diz que o jogo ainda não acabou. Quando fui chamada para falar com o investigador, ele explicou que André negava tudo. Dizia que Ana realmente havia ido embora para morar com parentes, dizia que Júlia inventava histórias para chamar atenção e que eu, como professora, teria incentivado essa imaginação com perguntas e suposições. Era uma defesa construída com frieza, sustentada por advogados que pareciam mais interessados em proteger a imagem da família do que em buscar a verdade. O investigador me pediu que repetisse todos os detalhes que já havia contado e acrescentei a revelação de Júlia sobre o perfume e a camisa do pai. A reação dele foi clara. Disse que se tratava de um indício forte de manipulação psicológica. Naquele mesmo dia,
recebi autorização especial para visitar Júlia novamente no abrigo. Quando a vi, seus olhos ainda traziam o medo, mas também havia um lampejo de esperança. Sentamos juntas em uma sala colorida, cheia de brinquedos, e a psicóloga nos acompanhava de longe. Perguntei como ela estava se sentindo, e ela respondeu com simplicidade que dormia melhor, porque não escutava mais os passos pesados à noite. Em seguida, mostrou-me um desenho novo. Ela e Ana embaixo de uma árvore segurando mãos, com estrelas no céu. No canto escreveu: "Agora ela me protege." Eu segurei o desenho com cuidado, prometendo que guardaria para sempre. Dias depois, novas provas foram encontradas no porão. Uma parede foi quebrada e atrás dela surgiram restos de roupas queimadas, uma mochila escolar e folhas parcialmente destruídas de um caderno de Ana. Entre elas, um texto ainda legível dizia: "Se eu desaparecer, não foi escolha minha. Me procurem no escuro." Essa frase foi suficiente para abalar até os investigadores mais experientes. Não havia mais como sustentar a versão de que Ana tinha ido embora. Estava claro que ela tentara deixar um último recado, como se soubesse que um dia alguém pisaria naquele porão e finalmente escutaria sua voz. Enquanto isso, André mantinha a mesma postura fria. Nos interrogatórios, alternava entre o silêncio absoluto e frases calculadas, sempre tentando inverter a culpa para os outros. Os advogados reforçavam a narrativa de que ele era apenas um adolescente pressionado por responsabilidades cedo demais e que estava sendo transformado em monstro pela imaginação fértil da irmã mais nova. Mas cada detalhe que vinha à tona desmontava essa versão. A camisa do pai, o perfume, os objetos escondidos, o depoimento da mãe, o testemunho dos vizinhos sobre barulhos noturnos. Tudo apontava para a mesma direção. Numa tarde de sexta-feira, quando voltava da escola, encontrei uma nova mensagem do número desconhecido. O texto dizia: "Ele gosta de manipular. Não acredite no que ele fala. Acredite no que ele esconde." Essa frase ecoou dentro de mim por horas. Quem estaria me enviando aquilo? Seria algum vizinho? Alguém da própria família? Ou até mesmo Ana, de alguma forma, tentando falar comigo através de outra pessoa? A dúvida me corroía, mas ao mesmo tempo, o recado me dava força. Naquela noite, sentei na cama com o caderno de Júlia e as anotações de Ana. Folheei página por página, tentando montar uma linha do tempo dos acontecimentos. Percebi que havia padrões nos relatos. Sempre à noite, sempre em silêncio, sempre com a presença de um cheiro específico. Era como se André tivesse criado um ritual de medo, repetido com precisão para consolidar o poder que exercia sobre as duas meninas. Era perversidade em estado puro. Aos poucos, a investigação ganhou força. Peritos confirmaram que a caligrafia nas anotações encontradas no porão era de Ana. Confirmaram também que as roupas e objetos pertenciam a ela. O caso deixou de ser apenas um rumor dentro da cidade e ganhou espaço nos noticiários locais. Pessoas que antes fingiam não saber de nada começaram a dar entrevistas, relatando mudanças de comportamento em Ana e em Júlia, lembrando de situações estranhas, de ausências prolongadas, de olhares carregados de medo. O silêncio que a família mantivera por anos começava a se quebrar em 1000 pedaços. E eu, no meio disso tudo, sentia uma mistura de impotência e determinação. Não era investigadora, não era policial, mas era testemunha. Eu tinha visto o medo nos olhos de Júlia, tinha lido a dor nas páginas de Ana, tinha sentido o peso daquela casa. Eu sabia que não podia desistir, porque desistir seria trair a confiança delas. Naquela semana, recebi mais uma ligação do investigador. Ele disse que a mãe de Júlia havia finalmente admitido que sabia das agressões, mas que nunca teve coragem de enfrentar André. Disse também que havia uma possibilidade de envolvimento dele no acidente do pai, já que o carro apresentava sinais de adulteração nos freios. Essa revelação me deixou sem ar. Era possível que o rapaz tivesse planejado tudo para assumir o controle da casa ainda mais cedo? A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo fazia um sentido assustador. Passei a noite em claro, andando de um lado para o outro no quarto. O rosto de Ana aparecia na minha mente como um pedido silencioso de justiça. Júlia, por sua vez, surgia como um chamado de esperança. Alguém que ainda podia ser salva, se a verdade fosse dita por inteiro. Eu sabia que a batalha estava longe de terminar, mas também sabia que, pouco a pouco, o castelo de mentiras estava desmoronando. E foi nesse estado de vigília
que recebi a última mensagem do número desconhecido naquela madrugada. A estrela não apagou, ela ainda brilha no escuro. Li aquelas palavras e chorei como não chorava há muito tempo, porque de algum jeito parecia que Ana estava me dizendo que sua história ainda não tinha terminado, que sua voz não seria enterrada sob o peso do silêncio. Eu sabia que os próximos dias seriam decisivos. As provas estavam se acumulando, a mãe começava a falar. Júlia tinha coragem de contar. Restava agora enfrentar o olhar frio de André e esperar que a justiça fosse capaz de enxergar o que ele tentava esconder. Mas dentro de mim já não havia dúvidas. Eu tinha visto demais, ouvido demais, sentido demais e estava pronta para seguir até o fim, custasse o que custasse. Na segunda-feira, em que tudo parecia caminhar para um ponto sem volta, a delegacia me chamou mais uma vez. Já não era convite, era convocação com hora marcada. E, no fundo, eu sabia que era o dia em que a história deixaria de ser apenas suspeita para se tornar narrativa completa, com começo, meio e um fim que ninguém queria ouvir. Cheguei e encontrei o corredor diferente, mais silencioso que o normal, como se os sons também aguardassem. A escrivã me conduziu a uma sala sem janelas, mesa simples, 2 cadeiras, um copo d'água esquecido com a marca do batom de alguém. Do lado de fora, passos apressados iam e vinham. Eu me sentei e fiquei olhando a parede, tentando adivinhar de que cor tinha sido um dia antes do cinza ocupar tudo. O investigador entrou com uma pasta grossa e colocou sobre a mesa alguns papéis. Depois ajeitou as mangas, como quem se prepara para dizer algo que vai mexer no ar. Disse que a mãe de Júlia havia feito uma confissão longa e detalhada, gravada, na presença da promotora, e que agora, com minha autorização, ele leria trechos, pois eu era parte da rede de proteção da menina e precisava compreender o contexto inteiro para continuar ajudando. Assenti com a cabeça, sentindo o estômago revirar. Ele respirou fundo e começou. O relato da mãe não era linear, porque a culpa não sabe contar histórias em linha reta. Ela começava por pequenos sustos e voltava anos, depois avançava, depois parava no meio de uma frase para chorar. Mas existia um eixo, um fio de ferro atravessando tudo. Ela contou que André não foi uma criança comum desde cedo, que havia nele um prazer estranho em desmontar coisas, em quebrar para ver o que havia dentro, começando por brinquedos e seguindo para seres menores, que um dia foi um passarinho, outro dia um gato, e que o pai não soube lidar e chamava de fase. Disse que o marido falava que era preciso fazer do menino um homem, que não tolerava frescura. E, por ironia, foi essa masculinidade torta que abriu a porta para o pior. Ela disse que o pai, apesar de bruto, trabalhava, trazia comida, pagava as contas, e que quando o acidente aconteceu, ela teve certeza de que não fora acaso. Só que certeza sem coragem é só uma sombra. Na noite anterior ao acidente, ouviu André no quintal, agachado perto do carro, um barulho metálico rápido, como ferramenta raspando ferro. Perguntou o que era, e ele respondeu que estava pegando uma bola perdida embaixo do automóvel. No dia seguinte, desceram a ladeira rumo ao mercado, e os freios falharam. O carro se chocou contra um muro, o pai ficou entre este mundo e o outro, e a vida da casa se reorganizou em volta de um silêncio novo. André assumiu a mesa, a chave, a senha do cartão, o horário da televisão. Passou a falar como se fosse dono de tudo. Quando ela tentava dizer não, ele sorria, aproximava o rosto e sussurrava que acidentes acontecem mais de uma vez. O investigador pausou a leitura e olhou para mim, como quem verifica se a pessoa à frente ainda está inteira. Eu estava, mas por pouco. Ele voltou ao papel. A mãe disse que Ana foi a primeira a perceber o que estava tomando corpo. A menina começou a evitar ficar sozinha, pedia para dormir no quarto da mãe, trancava a porta do banheiro. Uma noite, contou em voz baixa que o irmão entrava sem bater, que ficava parado olhando, que dizia frases que ela não sabia como repetir. A mãe disse que mandou a menina não alimentar fantasias, que era preciso manter a paz, que o irmão estava nervoso com a doença do pai. A palavra paz, naquela narrativa, soava como estilete. A confissão seguiu. Houve uma noite no começo de dezembro em que tudo saiu do lugar de uma vez. Ana tinha deixado no caderno a frase que encontramos depois: "Me procurem no escuro." Mas antes disso, houve o enfrentamento. A mãe ouviu um barulho de madeira batendo no corredor e a voz de Ana, firme como ela nunca tinha visto, dizendo basta. Ouviu também a resposta de André, baixa e perigosa. Depois disso,
Silêncio tão profundo que a casa mudou de temperatura. Quando conseguiu sair do quarto tremendo, viu o corredor vazio, uma sombra no final e o porão com a porta aberta. Ela desceu 2 degraus, mas a escuridão parecia sólida. No fim da escada, disse que sentiu cheiro de mofo e de um perfume conhecido. Recuou, voltou para o quarto, deitou e fingiu dormir com a cabeça coberta, como criança que imagina que o lençol é escudo. Na manhã seguinte, Ana não estava na mesa. André disse que a irmã tinha ido embora, que cansara de morar ali. A mãe não perguntou para onde. A covardia escolheu seu idioma e foi o silêncio. O investigador fechou a pasta por alguns segundos, como quem respeita os mortos mantendo a linha do que é suportável. Depois retomou. Contou que no depoimento, a mãe admitiu ter lavado roupas com manchas, ter guardado objetos de Ana dentro de sacos por medo de que alguém visse e perguntasse demais, ter evitado abrir o porão, ter fechado os olhos para não enlouquecer. Disse também que André passou a repetir um ritual com Júlia, sempre de madrugada, com a camisa do pai, com o perfume do pai, com passadas de homem pesadas no corredor. A mãe dizia que às vezes achava que era alucinação, porque o cheiro trazia a memória boa e ruim ao mesmo tempo. E as coisas ruins ficam mais suportáveis quando a mente inventa que elas não são o que são. O investigador então pousou o papel e me olhou em silêncio, como se pedisse autorização para dizer a parte seguinte. Eu assenti com uma inclinação pequena da cabeça. Ele respirou mais uma vez e disse que no fim do depoimento a mãe se levantou e entregou um molho de chaves que ela mantinha escondido dentro de uma caixa de remédios antigos por trás de uma prateleira. Entre aquelas chaves, havia uma que abria um compartimento no porão, diferente daquele que a equipe já tinha encontrado. A diligência fora imediatamente agendada. De tarde, as viaturas voltaram à casa. Os vizinhos, que já viviam de olhos grandes desde a primeira vistoria, desta vez fingiram menos. Eu cheguei de longe, como sempre, com meu passo de quem atravessa a rua para comprar pão, mas com o coração desmarcado do corpo, batendo fora de mim. A mãe estava no portão, pálida. Uma mulher que tinha se dobrado por anos e agora tentava ficar de pé. André não apareceu. Os policiais desceram com lanterna e ferramenta. No rodapé da parede do fundo, quase ao nível do chão, havia um retângulo de cimento de cor ligeiramente mais nova. Com a chave, o perito destravou algo por trás de uma pequena grelha. O concreto cedeu como se fosse tampa. O tempo parou no quintal. Uma corrente de ar escapou do fundo, velha e úmida, trazendo um frio que não combinava com a tarde quente. Eu fechei os olhos com força e rezei baixo, sem pensar em religião, só na ideia de que alguém precisava ouvir. O perito pediu mais luz. As lanternas entraram. As mãos enluvadas recolheram. Não havia corpo inteiro, disseram depois. Havia partes, havia tecidos, havia restos que a ciência sabe nomear quando nós não conseguimos. Havia principalmente o que mais doeu ver quando os sacos foram lacrados. A mochila pequena com o zíper quebrado e dentro dela a caixa das pedrinhas lisas ainda com um punhado intocado e um bilhete dobrado que o tempo quase apagou. Estava ilegível em muitos pontos, mas 2 palavras resistiram como as pedras resistem ao rio. Fique acordada. O perito levantou o rosto por um segundo, como quem também é gente e não apenas função, e a equipe seguiu o protocolo. Eu encostei as costas no muro do vizinho e chorei sem som, lembrando do desenho que Júlia me mostrara no abrigo, as 2 sob a árvore, mãos dadas, estrelas no céu. Quando a noite caiu, a casa estava interditada. A mãe saiu acompanhada, coberta com um casaco mesmo no calor, como se o corpo buscasse qualquer proteção física para o frio que vinha de dentro. Perguntei ao investigador se André ainda estava na cidade. Ele disse que sim, que havia ordem para que não saísse e que seria chamado novamente para depoimento, desta vez confrontado com as novas provas. Perguntei, com a parte de mim que não sabe calar, se era possível que ele tivesse agido sozinho em tudo, desde o acidente do pai até o porão. O investigador respondeu que monstros raramente nascem em desertos, que crescem regados por medos, ausências e impunidades, mas que no final alguém vira o parafuso, alguém desce a escada, alguém tranca a porta e a lei estava chegando a essa pessoa. Voltei para casa tarde e foi a noite mais longa da minha vida. Fiquei sentada no chão da sala,
as costas no sofá, as mãos segurando a foto de Ana no coral que eu havia pedido cópia à coordenadora da escola de música. Sorriam todas, mas só um par de olhos me atravessava a alma. A estrela no pingente, o desenho da estrela sobre o i nos cadernos, as pedrinhas que viravam constelações nas mãos. Eu falei sozinha, como se falasse com ela. Disse que tinha visto, que estava vendo, que a cidade inteira agora olhava. Disse que Júlia dormia sem os passos no corredor. Disse que eu ficaria, que não largaria, que ajudaria a contar essa história desde o princípio, para que outras professoras, outras mães, outros vizinhos reconhecessem o barulho da porta que abre sem chave. Na manhã seguinte, a promotora convocou uma coletiva discreta, sem alarde, apenas para comunicar que o caso mudava de patamar. Crimes distintos se somavam. Violência continuada, ocultação, possível tentativa de homicídio no acidente do pai. O rosto de André apareceu nos jornais como aparece o rosto de quem o bairro sempre desconfiou, mas nunca ousou nomear. A escola recebeu orientações para lidar com perguntas dos alunos e dos pais. Sentei com a equipe pedagógica e expliquei, com o cuidado que as infâncias exigem, que perguntas seriam acolhidas, que respostas seriam dadas com verdade e proteção, que o medo não poderia ser professora naquele dia. No começo da tarde, fui ao abrigo ver Júlia. A psicóloga recomendou um encontro curto. Entrei na sala e ela correu até mim, como se o corpo soubesse antes do pensamento. Eu a abracei com cuidado e ela sussurrou o que eu nunca esquecerei. Ela falou comigo no sonho e disse que eu podia dormir. Depois abriu a mão e me mostrou 2 pedrinhas lisas. Disse que queria que eu ficasse com uma. Peguei, fechei os dedos em volta e senti a textura fria e redonda. Entendi que naquele pequeno gesto cabia a ponte entre 2 irmãs, uma deste lado, outra do lado onde as estrelas talvez sejam mais próximas. Na porta, a psicóloga me disse que a criança começava a aceitar que a culpa não era dela. Eu disse que a cidade inteira tinha a obrigação de repetir isso até virar verdade na pele de Júlia. Voltei para casa ao entardecer e atravessei a praça da igreja. O céu estava limpo como há muito eu não via e a primeira estrela apareceu antes do resto. Sentei no banco de madeira e deixei a pedra de Júlia na palma, aberto, como quem apresenta oferenda ao que é invisível. Senti uma paz breve, aquela que não cura, mas sustenta por alguns minutos. Meu celular vibrou. Mensagem do número sem nome. A estrela já sabia, agora a cidade sabe. Guardei o aparelho sem responder. Pela primeira vez não precisei perguntar quem era. Não importava. Importava o fato de que, finalmente, as vozes que foram caladas estavam falando por todos os lados. Nas provas, nos depoimentos, nas pequenas pedras que resistiram, na coragem tardia da mãe, no choro do vizinho que varria a calçada, nos olhos de Júlia ao entregar metade da sua força para mim. Eu me levantei do banco, como quem se levanta de um luto antigo, e caminhei de volta para casa, sabendo que o próximo passo seria inevitável. André seria chamado, e a máscara que ele gostava de vestir diante do vidro precisaria encarar mais do que um olhar de professora. Precisaria encarar as mãos da lei, as mãos da cidade, as mãos de 2 meninas que, uma com voz e outra com vestígios, tinham decidido não ceder mais ao escuro. No fim daquela noite, antes de apagar a luz, deixei a pedrinha no parapeito da janela e fiquei olhando o céu mais alguns minutos. Havia nuvens finas deslizando e, por entre elas, pontos de luz que piscavam como se dessem notícias. Eu agradeci em voz baixa a quem precisava ouvir e prometi continuar. A história ainda precisava atravessar a parte mais densa, aquela em que o vilão fala e tenta reescrever as páginas. Mas agora eu tinha nas mãos 2 coisas que não se discutem: a verdade no porão e a pedra na palma. E com isso eu sabia. Já era possível caminhar. No dia em que André foi chamado novamente à delegacia, a cidade parecia suspensa. Os portões das casas ficaram entreabertos, vizinhos cochichavam nas calçadas e os olhos de todos se voltavam para aquele jovem que, mesmo carregando o peso das acusações mais pesadas, caminhava com a altivez de quem acreditava ainda controlar o jogo. Eu mesma não sabia se teria coragem de estar lá, mas senti que devia, porque acompanhara cada passo desde o início e precisava ver de perto o momento em que a máscara dele seria posta à prova, diante daquilo que já não cabia em negação. Na sala de vidro, André entrou com os 2 advogados, um de cada lado. Sentou-se com calma,
ajeitou a camisa como se estivesse em uma reunião qualquer e lançou um olhar rápido para os policiais e para a promotora. Não havia medo, não havia arrependimento, havia apenas cálculo. O investigador iniciou a sessão exibindo objetos encontrados no porão: a mochila de Ana, a caixa das pedrinhas, a camisa do pai, o frasco de perfume. Um a um foram colocados sobre a mesa e cada peça parecia soltar um grito silencioso. André manteve a expressão neutra, mas seus olhos se estreitaram por um segundo ao ver o pingente de Estrela. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. E o investigador também viu. As perguntas começaram. Onde estava Ana? Ele repetia que fora morar com parentes. Insistia em detalhes vagos. Nunca citava nomes ou endereços. Quando confrontado com a ausência de registros escolares ou de saúde em qualquer outra cidade, respondeu com ironia que talvez os parentes não tivessem regularizado os papéis. Quando lhe perguntaram sobre o porão, disse que era apenas um depósito de tralhas velhas, que não sabia de objetos escondidos ali. E quando a promotora falou sobre as roupas queimadas e os bilhetes encontrados, ele riu, um riso curto, seco, que fez gelar a sala. Disse que qualquer um poderia ter colocado aquelas coisas lá, que não havia prova de que fosse ele. Mas o momento mais perturbador foi quando falaram do perfume e da camisa do pai. O investigador perguntou diretamente por que havia roupas masculinas e frascos no porão, se o pai estava há meses em coma. André manteve o olhar firme e respondeu que guardava as coisas por apego, que era a única forma de sentir a presença do pai em casa. A promotora retrucou que Júlia relatara episódios em que ele usava esses objetos para simular a presença paterna, entrando no quarto da menina à noite. Foi nesse instante que André inclinou levemente a cabeça, sorriu de canto e disse que crianças sonham, que sonham muito, que às vezes acreditam nos próprios sonhos. Foi a primeira vez em que percebi algo além da frieza nele. Havia prazer em negar, prazer em confundir, prazer em inverter a lógica até o limite. A sessão se estendeu por horas, mas uma coisa ficou clara: ele não confessaria, pelo menos não do jeito que se esperava. Sua estratégia era se manter firme, negar com convicção e lançar dúvidas sobre todos os outros. Os advogados pediam a cada momento que certas perguntas fossem retiradas. Alegavam manipulação da polícia e exploração emocional. Mas as provas eram como pedras acumuladas em uma represa. A cada dia ficavam mais pesadas. E o muro já não aguentaria por muito tempo. Saí da delegacia exausta, como se tivesse corrido uma maratona sem mover os pés. O rosto de André ficou gravado na minha mente. Aquele sorriso gelado que parecia me dizer que, mesmo cercado, ainda se sentia no controle. Mas eu sabia, e ele também devia saber no fundo, que a verdade já tinha ultrapassado o limite do segredo. Naquela noite, fui visitar Júlia mais uma vez no abrigo. Ela me esperava com a pedrinha que havia me dado dias antes, agora envolta em um pedaço de tecido colorido. Disse que queria que eu a guardasse assim, porque Ana gostava de embrulhar coisas importantes, para que não se perdessem pelo caminho. Sentamos juntas em silêncio por alguns minutos. Depois, Júlia falou algo que me desarmou. Disse que sonhara com Ana novamente e que no sonho a irmã sorria e dizia que estava leve, porque finalmente alguém tinha aberto a porta certa. Deixei o abrigo com lágrimas nos olhos e a sensação de que, apesar de toda a dor, havia uma chama acesa que não se apagaria mais. Ana já não estava sozinha. Júlia não estava mais sozinha. E eu também não. Havia uma rede invisível nos segurando, feita de pequenas verdades ditas em voz baixa, mas que juntas se tornavam um grito impossível de ignorar. Nos dias seguintes, a investigação se aprofundou. A perícia confirmou que os restos encontrados no porão pertenciam a Ana. Era a prova que faltava, a peça final que transformava suspeita em certeza. A cidade reagiu com choque, mas também com alívio. Muitos que antes fingiam não ver, agora se apressavam em dizer que sempre desconfiaram, que sempre notaram algo estranho. A verdade tem esse poder de envergonhar o silêncio dos cúmplices. A mãe de Júlia foi indiciada por omissão, mas a promotoria considerou sua colaboração e as circunstâncias de medo e submissão em que viveu. Ela foi encaminhada a acompanhamento psicológico e à possibilidade de um acordo. A decisão final viria depois, mas já não era mais a peça central da tragédia. O foco estava em André. Ele foi formalmente acusado de abuso, homicídio e ocultação de cadáver,
além da suspeita de envolvimento no acidente do pai. A defesa tentou recorrer, mas as provas eram incontestáveis. O dia de sua prisão preventiva foi marcado por uma cena que nunca sairá da minha memória. A viatura estacionou diante da casa. Ele saiu escoltado, mas ainda assim manteve o sorriso. Olhou em volta como quem observa uma plateia reunida para aplaudir. E quando cruzou o portão, lançou os olhos em direção à rua, onde eu estava parada ao longe. Por um segundo, nossos olhares se encontraram. E eu vi naquele olhar não arrependimento, mas desafio. Ele parecia querer me dizer que, mesmo preso, ainda seria lembrado. Voltei para casa com a alma dilacerada. Perguntei a mim mesma se justiça realmente cura, se o peso da lei seria suficiente para devolver a Júlia a infância roubada ou se apenas impediria que novas feridas fossem abertas. Mas, no fundo, sabia que a justiça não é cura, é apenas o primeiro passo para que a cicatriz comece a se formar. E Júlia teria um longo caminho pela frente. Na escola, o caso virou assunto inevitável. Alguns pais me procuraram para agradecer, dizendo que minha coragem havia salvado a vida da menina. Outros vieram cheios de receio, preocupados com a exposição de seus filhos. Eu ouvi todos com paciência, mas no íntimo sabia que o que fiz não foi coragem. Foi apenas impossibilidade de virar as costas. Porque quando uma criança olha para você e diz que dói, que o pai fez isso, que a noite é lugar de medo, não há escolha possível a não ser agir. Naquele mesmo fim de semana voltei a sonhar com Ana. No sonho, ela tocava piano em um lugar aberto, cercada de árvores. A melodia era simples, mas cheia de força, como se cada nota fosse uma forma de dizer que ainda estava ali, presente em cada pedrinha, em cada estrela, em cada sorriso que Júlia voltaria a dar um dia. Acordei com os olhos molhados e uma paz estranha no peito. Talvez fosse só imaginação, talvez fosse só minha mente tentando aliviar o peso, mas preferi acreditar que era Ana me dizendo obrigada. Com o tempo, a cidade voltaria à sua rotina. Os jornais deixariam de falar do caso. Os vizinhos voltariam a cuidar de seus jardins. Os corredores da escola retomariam a algazarra alegre das crianças. Mas para mim, para Júlia e para todos que carregavam um pedaço daquela história, nada voltaria a ser igual. Havia marcas invisíveis que permaneceriam para sempre. E foi nesse silêncio depois da tempestade que percebi algo. A história de Ana e Júlia não era apenas sobre dor e crueldade, era também sobre resistência. Sobre como, mesmo diante do pior, uma criança ainda encontra forças para deixar recados, guardar pedrinhas, escrever bilhetes e confiar em alguém. Era sobre como uma professora, mesmo sem ser heroína, pode se tornar escudo. E era sobre como a verdade, por mais que tentem enterrá-la em porões escuros, sempre encontra uma forma de voltar à luz. O tempo passou como uma maré lenta, carregando os destroços de um naufrágio. A cidade, que antes fervia em comentários e cochichos, foi silenciando aos poucos. As manchetes diminuíram, as conversas nas calçadas rarearam, e a vida foi voltando ao ritmo comum de mercados, escolas e ônibus lotados. Mas dentro de mim, nada havia voltado a ser o que era. Eu carregava a história de Ana e Júlia como uma cicatriz invisível, daquelas que não sangram, mas que ardem em dias de chuva. Júlia permaneceu no abrigo por alguns meses. Durante esse tempo, fui visitá-la sempre que autorizado. A cada encontro, percebia pequenas mudanças. No início, ela ainda olhava por cima do ombro, como se esperasse ouvir passos pesados atrás de si. Depois, aos poucos, seus olhos começaram a se abrir para o mundo. Primeiro tímidos, depois curiosos. Em uma visita, trouxe um caderno novo para ela desenhar. Na primeira página, em vez de sombras ou figuras assustadoras, ela desenhou uma árvore florida. No tronco escreveu: "Aqui é seguro." Foi nesse dia que percebi que a infância, mesmo quando ferida, sabe encontrar caminhos para florescer outra vez. O processo contra André avançava com a lentidão de toda a justiça, mas as provas eram tantas que não havia mais dúvidas sobre seu destino. Ele aguardava julgamento em centro de detenção e os advogados já não conseguiam construir narrativas convincentes. A frieza que ele demonstrava nas primeiras audiências começou a se desfazer quando se viu privado do palco da casa, do poder sobre a mãe e a irmã e da liberdade de manipular as noites. Ainda assim, seu olhar permanecia desafiador e confesso que às vezes sonhava com aquele olhar,
como se fosse uma sombra tentando atravessar minha mente. Nessas noites, eu acordava suada, mas logo lembrava das pedrinhas de Ana e segurava a que Júlia me dera. Era meu amuleto contra o escuro. A mãe de Júlia foi encaminhada a um programa de proteção e acompanhamento psicológico. Muitos a julgavam com severidade. Diziam que sua omissão era imperdoável. Eu também senti raiva, não posso negar. Mas ao olhar para aquela mulher quebrada, entendi que ela também havia sido prisioneira. Não justificava, mas explicava. E talvez a maior punição fosse conviver com o próprio remorso. Com o tempo, o conselho tutelar autorizou que Júlia passasse alguns fins de semana em minha casa. A primeira vez que ela chegou, trazia uma pequena mochila com apenas 2 mudas de roupa. Entrou devagar, como se tivesse medo de quebrar algo. Mostrei-lhe seu quarto. Simples, mas arrumado com carinho. Havia livros, alguns brinquedos e uma colcha florida. Ela correu até a cama, deitou de lado e suspirou. Foi o primeiro suspiro de alívio que ouvi sair de sua boca. Nas semanas seguintes, começamos a criar uma rotina juntas. Íamos à feira no sábado, comprávamos frutas. Ela escolhia bananas porque dizia que eram fáceis de descascar. À noite, assistíamos a filmes infantis. E ela ria com cenas bobas que, para mim, eram como música. Aos poucos, percebi que o riso voltava a morar nela. Um dia, ao passar pela praça da cidade, ouvimos um piano sendo tocado dentro da igreja. Júlia parou, segurou minha mão com força e pediu para entrar. Ficamos em silêncio ouvindo as notas simples ecoarem no salão vazio. Quando saímos, ela me disse que sonhava em aprender a tocar, porque Ana gostava de música e dizia que as notas conseguiam dizer o que as palavras não alcançavam. Naquele momento, decidi que faria de tudo para que esse sonho se realizasse. Conversei com a coordenadora da antiga escola de música, a mesma que havia guardado a foto do coral. Ela se emocionou com a história e ofereceu uma vaga gratuita para Júlia. As primeiras aulas foram tímidas, dedos trêmulos nas teclas, mas logo ela começou a ganhar confiança. Em pouco tempo, já tocava melodias simples. Cada nota parecia carregar não só sua voz, mas também a de Ana. Eu me sentava ao fundo da sala e observava. Às vezes, Júlia fechava os olhos enquanto tocava, como se estivesse em outro lugar. Eu gostava de pensar que, naquele instante, ela conversava com a irmã, que o piano era a ponte entre o mundo dos vivos e a lembrança dos que se foram. No dia da primeira apresentação pública, Júlia entrou no palco de vestido azul. Segurava-se firme, mas eu sabia que o coração dela batia acelerado. Quando colocou as mãos sobre as teclas, fez uma pausa longa, respirou fundo e começou a tocar. A melodia era simples, mas cada nota carregava o peso de tudo que havia vivido. O silêncio do público era absoluto, como se todos sentissem que não era apenas música, era testemunho. Ao final, ela olhou para o céu pelas janelas da igreja, sorriu e sussurrou: "Obrigada, Ana." Eu chorei como nunca chorei antes. A partir daquele dia, percebi que a história de dor estava se transformando em história de superação. Júlia ainda tinha marcas profundas, mas também tinha esperança. Ela aprendeu que não estava sozinha, que existiam mãos estendidas para segurá-la, que havia caminhos diferentes daqueles que a violência havia tentado lhe impor. Quanto a mim, descobri que não saí ilesa dessa jornada. Carrego comigo um olhar diferente sobre o mundo. Entendi que ser professora não é apenas ensinar a ler e escrever, mas também ser capaz de ouvir os silêncios, de decifrar os olhares, de perceber o que as palavras não dizem. Descobri que, às vezes, salvar uma vida começa com uma escuta atenta. Hoje, quando volto à sala de aula e vejo meus alunos correndo pelo pátio, penso em Júlia e Ana. Penso no quanto cada criança carrega universos inteiros dentro de si, alguns luminosos, outros escuros, e que nossa missão é ajudá-los a acender as estrelas. Não importa quão forte seja a noite. Guardo comigo a pedrinha que Júlia me deu. Embrulhada no tecido colorido, ela fica sobre minha mesa de cabeceira, ao lado de um pequeno caderno onde escrevo meus próprios pensamentos. Sempre que a dúvida me visita, seguro essa pedra e lembro que, mesmo diante do pior, ainda existe resistência. Ainda existe luz. Júlia hoje toca piano com frequência, e cada vez que a ouço sinto que Ana está ali também, em cada nota, em cada pausa, em cada sorriso que a irmã dá ao final. É como se a música fosse a forma de garantir que a voz de Ana nunca será apagada. E se me perguntarem o que aprendi com tudo isso, responderei que a justiça humana pode falhar,
pode ser lenta, mas existe uma justiça maior que não depende de tribunais. É a justiça que vive nas memórias, nos gestos de bondade, nas mãos que se estendem. André poderá ser condenado, cumprir pena, desaparecer da lembrança da cidade. Mas Ana nunca desaparecerá, porque vive em Júlia, vive na música, vive na pedra que resiste, vive em mim. Ao contar esta história, quero deixar um recado para você que me ouviu até o fim. Nunca subestime a força de uma escuta, nunca ignore o silêncio de uma criança, nunca ache que o sofrimento do outro é menor, porque não é o seu. Muitas vezes basta um gesto para que alguém encontre coragem de falar. Muitas vezes basta acreditar na dor de alguém para salvar uma vida. E agora, eu peço de coração, se essa história tocou você, se fez pensar em algo que já viu, em alguém que já conheceu, compartilhe nos comentários. Conte sua experiência, porque suas palavras podem ser a luz no caminho de quem ainda está no escuro. Se inscreva no canal, não porque isso ajuda a números, mas porque cada história aqui é uma mão estendida. E quanto mais mãos tivermos, mais difícil será para o silêncio vencer. Assim encerro esta narrativa, com a certeza de que Ana, onde quer que esteja, encontrou paz, e de que Júlia aqui encontrou esperança. E eu, que apenas escutei quando precisava escutar, aprendi que a verdadeira coragem é não permitir que o medo dite a história, porque no fim, sempre haverá uma estrela brilhando, mesmo que seja pequena, mesmo que esteja sozinha, sempre haverá uma estrela dizendo: fique acordada, não desista, a luz ainda existe.